existe um total desconhecimento daquilo que é a África, que nos faz crer que a África é sempre um lugar a ser ajudado, né? Mesmo nós brasileiros incorporamos no nosso dia a dia essa visão da África enquanto um lugar a ser ajudado, um lugar a ser desenvolvido, um lugar que lugar esse que nós brasileiros poderemos contribuir. Por isso que eu gosto de pensar que é um pouco essa visão neocolonialista, poderemos contribuir para que os africanos cheguem sim ao desenvolvimento, né? Desenvolvimento esse que também nos atinge diretamente enquanto afro-brasileiros. Eu fui aluno de um professor na USP, que foi meu orientador, que dizia uma frase que eu gosto de repetir porque eu acho que ela é brilhante, né? E aí eu sempre peço desculpas por aqueles que já me viram dizer isso. Mas ele diz o seguinte, né? Quem passa uma semana na África escreve um livro. Quem passa 6 meses na África só escreve um artigo, não escreve um livro, escreve um artigo. E quem passa mais de um ano na África não escreve nada. Porque é inversamente proporcional. Quanto mais você conhece a realidade, e essa complexidade das sociedades africanas tem sugerido aos não africanos, e também a alguns africanos, que a África vive uma eterna crise. E não é aí que ele quer chegar ao dizer isso, né? Mas ele está dizendo que o conhecimento das sociedades africanas passa pelo estabelecimento de um diálogo franco, como esse que nós podemos ter quando não temos intermediários, quando não temos tradutores, quando não temos interlocutores. Nós sabemos que passamos do tempo, passamos da hora em que o Brasil precisa se voltar mais para a África, nós precisamos dialogar muito mais com a África e com o Caribe também, do que temos feito até aqui. A palavra crise normalmente associada a valores negativos, normalmente associada a valores negativos, né? E se as sociedades africanas vivem uma eterna crise, nós não teríamos por que dialogar com as sociedades africanas. A ideia de que a crise é o prelúdio do que de pior se pode esperar é, no entanto, desmentida pela história, como bem mostrou o professor Simão. É desmentida pela história recente, é desmentida pela história africana e pela história afro-brasileira. Há vários tipos de mudança, como também há vários tipos de crise. Quanto menos conhecemos uma realidade, mais complexa ela se nos afigura. Quanto melhor entendemos o assunto, mais ele nos parece óbvio. Eu não gostaria aqui de usar a palavra crise, já que a palavra crise está em moda, mas eu não encontrei uma outra palavra. O desafio de conciliar esses dois extremos é, por vezes, um dos maiores que um cientista social tem de enfrentar quando queremos pensar em saberes descolonizados. E esse também, penso eu, é o nosso objetivo aqui. Isso por quê? Porque, indiscutivelmente, nós entramos sim numa nova era. Existe sociedade civil na África, existem organizações de sociedade civil na África, mas as questões dos problemas africanos são tratados como se as suas raízes estivessem num passado muito recente e não há dezenas de séculos. O sentimento de derrota que alimenta alguns de nós, afro-brasileiros e africanos, é evidente, e a atitude culpabilizadora dos estrangeiros em relação à incapacidade dos africanos deixa os africanos, muitas vezes, e os afro-brasileiros, com sentimento de derrota. Quando se fala de África, quando se fala de afro-brasileiro, registra-se uma tendência para o determinismo pessimista. No caso da África, a África está parada. A África é um continente sem rumo. Estes são apenas alguns exemplos. O apelo ao afropessimismo não é nada de novo, mas desta vez as mensagens provêm de um conjunto de personalidades, de grupos de interesses diferentes. Para citar apenas um aqui, cito o James Watson, que no ano passado veio a público e afirmou: os africanos são menos inteligentes. E qualquer um que tiver convivido com os africanos saberá do que eu estou dizendo, disse ele. O James Watson não é qualquer um de nós aqui dessa sala. O James Watson é conhecido como o maior e mais importante geneticista ainda vivo e que foi o responsável por toda a elaboração daquilo que é chamado de DNA. E nós sabemos que de tempos em tempos, coisas como essa afirmação do James Watson cai na imprensa, e outro exemplo que poderíamos citar aqui é a curva do sino,
ou que depois, como nós brasileiros temos o feliz hábito de copiar algumas coisas que são ditas nos Estados Unidos e na Europa, depois, logo em seguida, o coordenador do curso de medicina da faculdade da Bahia disse: os baianos são menos inteligentes. Né? Então, a inteligência ela é distribuída cromaticamente. Nós sabemos que a riqueza é distribuída cromaticamente. Quanto mais negro, mais pobre. Quanto mais branco, mais rico. Então, existe uma distribuição cromática da riqueza. E talvez o James Watson, o que ele quer dizer é que existe uma distribuição cromática também da inteligência.